Olá, estamos começando mais um episódio do programa Cacau e Cultura aqui na TI TV. E como vocês sabem, estamos gravando aqui no meio, de uma feira do Festival de Chocolate. Então vocês vão ouvir toda essa interação do público, toda uma ambiência. E que é de extrema importância para a gente, porque a TI TV ela sempre inova e está no meio, aqui do Festival de Chocolate, gera uma experiência diferente. Gravar no estúdio é bom, mas gravar aqui também é muito interessante. E por falar em interessante, trouxemos um assunto que é de extrema importância para vocês. Por que extrema importância? Estamos falando da cultura cacaueira. Estamos falando de uma cidade turística. Estamos falando sobre um produto que não é mais regional, mas é um produto nacional e internacional. E por falar nisso, nós recebemos pessoas do mundo inteiro. E como tratar essas pessoas? Como receber essas pessoas? E como falar a língua dessas pessoas? Para isso eu trouxe alguém aqui que é especialista, professora de língua, professora de inglês. E vamos conversar um pouco sobre a importância de falar inglês, de receber o turista e vender inglês e tratar bem. Meu papo agora é com nada mais, nada menos do que Thaís Magalhães, da Dreamit. Falei certo? Certíssimo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado por estar aqui toda elegantérrima, como sempre. Para vocês. Thaís, rapidinho, quem é Thaís? Thaís é fundadora do Dreamit. Dreamit. Dreamit é uma escola... Isso, curso de inglês. Somente de inglês. Somente de inglês. Mas depois vai ampliar, eu tenho certeza. Sim, tenho certeza. Sim. Não, enquanto você não sonha pequeno, eu tenho certeza. Já sonha muito alto. Vamos falar um pouco sobre essa importância, falar inglês. Sim. Nós recebemos dezenas, centenas de turistas, de pessoas que não falam a nossa língua pátria, o português, e falam inglês. Afinal de contas, é uma língua universal? Sim. E aí, quando a gente fala desse turista que não fala a nossa língua, mas fala inglês, a gente não está falando somente de turistas que têm inglês como língua oficial, Essa questão de uma língua que é global. E eu gosto muito de dizer que uma língua que hoje não é mais do outro, ela é minha também, porque foi a língua escolhida como língua franca. E aí, quando a gente fala de Ilhéus, ainda mais num evento desse, a gente tem Ilhéus pelo viés do turismo, e aí, independente de qualquer situação, Ilhéus é uma cidade turística. E quando a gente traz para o chocolate, a coisa aperta um pouco mais, Porque, como você falou, o chocolate, o cacau, está a nível mundo hoje, E essa importância, com certeza, é muito relevante da língua. E Salatiel é uma coisa que a gente tem que pensar, do pequeno ao grande, e aí eu digo, daquele que está vendendo chocolate, que está atrás de um balcão, pode ser o próprio empreendedor, o próprio empresário ou um colaborador, até aquele que está lá no topo e fecha grandes negociações. A gente tem, o próprio Festival de Chocolate vai estar em Portugal, se eu não me engano, em outubro. Sim. E em Portugal é um lugar que mora muita gente da Inglaterra, moram muitos ingleses e muitos estrangeiros. Eu tenho uma aluna, a Luana, ela mora em Portugal, é da Shore, e ela, Thaís, quando ela estava comigo como teacher, que eu já estava com outra teacher, eu treinava ela para que ela pudesse vender, porque tinha aquele público de Portugal, não brasileiro, mas fala português de Portugal, mas também tinha o público de fora. E ela precisava falar do chocolate, ela precisava falar dos prêmios que ela tinha ganhado, e o inglês era essa língua de conexão. E quando a gente fala de um evento como esse, que inclusive a gente tem o Choco Day, se eu não me engano, que vem pessoas de fora para poder falar. Então, você vai tirando nas pequenas coisas a importância. Só que, Thaís, as coisas não deixam de acontecer. Eles vão ter um intérprete lá na palestra. Se não tiver alguém que fala, vai ter alguém que possa ajudar. Tem a própria tecnologia que possa ajudar. Mas aí eu te pergunto, você está fechando uma negociação. Você tem que confiar 100% na pessoa que está falando por você. Pense o que é estar eu, você e mais uma pessoa aqui, você negociando com essa pessoa e você confiando em mim. Olha que responsabilidade. Você confiando em mim para poder fechar um negócio. Agora, será que Thaís tem o mesmo poder de persuasão que Salatiel para falar do seu negócio? Para falar do que é seu? Então, assim, as coisas acontecem, com interpretação, mas com certeza, quando é você e outra pessoa, você se conecta mais rápido. Sem falar que o mercado hoje não trabalha mais a negociação do produto, ele trabalha a experiência. Então, a experiência de você falar inglês, é conversar um a um ali com alguém. Não é apenas a venda de um produto, tem a experiência da conversa, do outro lado entender
essa empresa Sim. se preocupou Uhum. em me atender de uma forma que me deixou confortável. Sim. Entendeu? Porque vender o produto, ok, nós fazemos parte de um clube, tem a questão do network. Uhum. O network é para além apenas da venda do produto. Traz experiência. É uma experiência, né? Eu posso sim chamar o intérprete, eu posso usar tecnologia, mas fora isso eu preciso manter essa relação, né? Hoje não se faz mais negócio apenas vender o produto. A gente liga para saber como é que está, Sim. para saber quando está tudo bem, como é que está a família, Isso. quando vem, qual foi a experiência de ter vindo à nossa terra. Porque hoje isso é experiência. Sim. É importante demais falar inglês. E aí, como vai ser feita essa conexão? Vai ficar sempre procurando intérprete? Não vai. Posso usar a tecnologia? Posso. E quando a gente fala isso, eu quero que as pessoas entendam. Desculpa, e se a internet Ah, cair ele na já hora? foi. Já foi. E assim, quando a gente fala isso, não é criticando as pessoas. A gente sabe que nem todo mundo teve a oportunidade ou teve esse tempo. Não é isso. Mas é só dizendo que, gente, ainda dá tempo. Com certeza. Ainda está em tempo de você, não, eu vou me dedicar a isso, eu vou aprender. Seja lá para eu vender, ou seja para eu fechar uma negociação. Porque não tem para onde correr. A língua escolhida foi o inglês, nós precisamos dela. Lógico. Então vamos pensar nas soluções, né? A questão está aí. Mas como que a gente vai solucionar? Eu tenho certeza, se eu pudesse visitar cada stand e dizer, e aí, recebeu algum estrangeiro? E aí, como é que foi? Ah, não, eu tive que usar aqui, tive que usar o celular, tive que usar a tecnologia para poder me comunicar. Mas por que não você se preparar para isso, né? E se, vocês têm um curso que é um curso para atendimento. Isso. Porque normalmente o mundo está tão corrido, e aí eu vou fazer um curso de inglês, ficar 2 anos. Não, vocês têm Tem gente que não tem esse tempo. não tem tempo, né? E pode ser algo, não é completo, mas você tem um curso de atendimento. Como é que Tem. funciona? O curso de atendimento, ele é focado em quem quer vender inglês, né? A pessoa que está ali de trás do balcão. Então você vai vender, precisa falar do seu produto, precisa informar valores, precisa falar coisas básicas da cidade. Então é um curso curto de 16 horas, que você faz em 2 meses, 2 meses e meio. Sim. Então quem não tem esse tempo, um dia por semana ainda. Não é um curso intensivo, é um dia por semana de 1h30. Então a gente prepara essa pessoa para vender o seu produto, para falar do seu negócio. É uma coisa bem flexível, é uma coisa leve, que a gente já teve boas experiências com algumas empresas e que dá para aplicar. A gente teve o navio aqui, o receptivo dos navios, né? Então a gente vinha auxiliar o pessoal que estava com as barracas a fazer venda, a vender. Só que às vezes a demanda era muito grande. Teve um dia que o pessoal pegava no braço, vem cá. Então a gente não conseguia dar conta de tudo. Não? E aí é aquilo, Salatiel. Eu posso falar, né? Minha fala é o seguinte, ó, a gente quer ensinar a pescar, tá? Então, isso é para quê? Não dependa de mim para o seu negócio continuar. Você tem total condições de fazer ele seguir por conta própria. Então, a gente prepara a pessoa para isso. Mas por que a gente veio? Ah, Thaís, então por que você veio fazer interpretação para o pessoal? Para eles verem a diferença que a língua faz. E a importância disso. Né? Como isso pode aumentar a sua venda, como isso melhora o seu atendimento, porque você não fica ali agoniado, porque a realidade é essa. Sim. Chega um estrangeiro, você não sabe falar, você fica naquela agonia. Então, você sabendo utilizar a língua é tudo mais leve. A gente só veio para mostrar, gente, funciona. E a gente que não é vendedor, que não tá, é as mesmas frases praticamente. Então, dá para você treinar. Esse curso ele é personalizado por segmento? Por segmento. Você consegue personalizar para quem vai vender cacau e chocolate, para quem vai vender camisa, quem vai vender Para quem é garçom, quem é garçom. para quem está no restaurante ou para quem está em uma loja ou clínica de estética, a gente atendeu. Clínica de estética é uma coisa bem diferente, né? Vamos dizer assim, porque tem procedimento e tal. Mas a gente atendeu uma dupla de uma clínica de estética da cidade e elas estão lá com o diálogozinho dela pronto, sabe o que tem que falar. É porque parece complexo, mas você está num lugar que você atende todo dia. Você sabe o que você tem que falar. Sim. E aí você treina isso em inglês. Então a gente flexibiliza e personaliza de acordo com o que a pessoa precisa. Então está muito mais que claro a importância de aprender a falar inglês para ampliar negócios, relacionamentos, conforto, sonhar mais alto. Com certeza. Acabei de bater um papo com, vocês vão ver também daqui a pouco, aqui na TI TV, no nosso canal, um papo com Alexandre Pontual, da marca Ana Bandeira. E a primeira loja, eles são de Vitória do Espírito Santo, a primeira loja deles é nos Estados Unidos, depois que eles abriram no Brasil. Então, produto que eles produzem, né,
no Espírito Santo, eles levam para os Estados Unidos. E como é feita essa mediação? Tem que ter a língua. Né? E aí, Tem que ter a um língua. detalhe interessante no papo com ele, Thaís, é que ele falou, ele é psicólogo, Sim. formado em psicologia, mestrado na área, só que aí ele, devido à relação da família, ele abandonou, não quis comunicar e foi para a parte de empreender a parte de chocolate. Só que por que ele foi empreender? Ele começou a andar a outros países, na Bélgica, na Alemanha, nos próprios Estados Unidos, e ele viu que o pessoal lá conhecia o chocolate, mas não sabia o que era o cacau. E aí conheciam o chocolate e falavam muito mal do chocolate brasileiro. Aí a minha pergunta é, será se o produto realmente não era bom? Ou será se a gente não conseguia comunicar Não tinha a comunicação experiência efetiva. do quanto era bom? É isso que eu te digo. E quando você tem interferência nessa comunicação, as coisas não acontecem como deveriam acontecer. Sim. Gente, eu falo assim, as pessoas podem ficar, ela só fala de inglês porque ela é de inglês. Não é só inglês, tá? Eu tava até conversando com a Luana, falei, Luana, vou dar uma entrevista, você tá em Portugal, sua experiência nos festivais aí em Portugal, França. Ela tá aí, na França, eu não conseguia falar inglês. Eu tive que aprender algumas coisas do francês, porque a gente sabe que a depender da região, e se as pessoas forem mais velhas, elas têm uma resistência na França a falar inglês. Então ela disse que teve que falar francês lá. Então não puxa a sardinha só pro inglês, não. Sim. Você trabalha com chocolate, você quer estar nas feiras no mundo todo, então você vai precisar de um pouco de inglês, um pouco de francês, um pouco de espanhol. A gente recebia no receptivo do navio pessoas que eram da Espanha ou de algum outro lugar que falasse espanhol e não queriam falar inglês ou não sabiam falar inglês. Então assim, é língua estrangeira, tá? Então quando a gente fala cacau, cultura, como esse cacau chegar lá fora com uma comunicação mais assertiva, você tem que ter um pouco da língua do outro, né? Do Interessante outro também. que no caso de Alexandre, ele conseguiu entender, né, nessa conversa com os búlgaros, com os alemães, ele conseguiu entender o que é que eles precisavam, o que é que eles tinham de dificuldade em relação ao produto brasileiro e montou uma marca, né, para fora. Nossa. Produz aqui, mas vende fora. Só fora. Ele Só vende fora? Não, ele agora vende no Agora. Brasil. Há um ano e meio ele vende no Brasil. Mas há mais de 5 anos ele vende fora. Ou seja, ele preparou um produto lá para fora. E para isso ele tinha que entender a linguagem, né, de outros países. Então, é muito importante você saber e não só depender dos outros. Sim, e até porque quando a gente fala de tecnologia, a gente sabe que as grandes novidades chegam em inglês, chegam em outra língua. Alguns anos atrás, acho que tem uns 6 anos, eu participei de um workshop aqui e foi um casal de indianos. E eles falaram sobre uma máquina que era novidade. Eu não vou saber explicar porque eu não sou na área do chocolate. Mas eles falaram sobre a máquina. Era uma inovação na época. Ah, tinha gente para interpretar? Tinha. Mas tinha gente também que se pudesse ter essa comunicação real, nem usava o fonezinho lá. Então, assim, até para você buscar novo conhecimento, para você, quem sabe, importar coisas novas para sua empresa, ideias novas, tecnologias novas, precisa da língua estrangeira. Então, quando a gente fala isso, é desde o colaborador, Salatiel, ao empresário. Sim. Porque não se engane, não é só o colaborador que não sabe, não. Sim. A gente tem grandes empresários que estão já nesse meio e não têm a língua. Inglês, eu digo, como base. Não tem língua inglesa. E aí, como é que se vira, Thaís? Intérprete. E também não adianta se o empresário, o gestor, ele não tem essa importância para isso, ele não consegue motivar a equipe para tal. Não. E sem tirar, pelas experiências que eu já tenho com algumas pessoas que são dos negócios, né? Às vezes tem até muita vontade, Salatiel. Mas no patamar que eles estão hoje, eles não têm mais tempo. Então, às vezes, eles têm um colaborador que já fala inglês e ele é o chefe, mas ele não consegue falar. E não é que ele não queira, não é que ele despreze esse conhecimento, mas é porque ele hoje não tem mais tempo. Sim. Então, por isso que eu digo, gente, eu sei que o tempo é difícil, mas por isso que pensamos na solução do curso de atendimento. Porque eu não ofereci esse curso há um ano atrás. Mas aí eu ficava falando, gente, Ilhéus tem que mudar, Ilhéus tem que melhorar, Ilhéus precisa estar pronta para atender o estrangeiro. Mas aí chegou uma hora que eu mesma me perguntei, tá, mas que solução você está oferecendo? 5 anos de curso? 4, 3, 2? Quem é que vai ter esse tempo? Né? Então o curso de atendimento vem para dizer assim, você não tem mais tempo, o tempo é esse daqui, eu sei que ainda é seu tempo, mas dá para se organizar e fazer porque são 2 meses, né? E pode até reduzir se for fazer mais vezes na semana.
Então tem essa questão do tempo também. Às vezes a pessoa tem vontade, mas o tempo não colabora. O próprio festival de chocolate, a cada ano ele tem crescido mais. Sim. Então nós batemos um papo agora com o pessoal da Vitória do Espírito Santo. A gente tem um papo daqui amanhã com o pessoal da Argentina. Eu vou ter que fazer eu vou ter que fazer uma habla espanhola, eu vou ter que fazer um portunhol nesse bate-papo, né? Mas o que acontece? É importante você entender que o festival tem crescido, sim, né? E ele tem crescido por conta do crescimento da cultura cacaueira. E a gente precisa entender que, para isso crescer mais, nós como ilhéenses aqui, como nato aqui nativo, precisamos também seguir esses passos. Tem muita ideia boa daqui que não chega lá. Sim. E não chega lá por quê? Porque não tem essa ponte da comunicação. Hoje está até mais fácil por conta da globalização e das tecnologias, mas com certeza tem muita gente ainda da área do cacau, do chocolate, com muita coisa boa, que não chegou lá fora ainda. Às vezes apenas uma tradução de rótulo. Então tem coisas que são muito simples, mas que a pessoa não consegue ultrapassar a fronteira. E que se ela tivesse esse conhecimento da língua, ela já estaria do outro lado. Então assim, Ilhéus é uma riqueza. Em relação a cacau e chocolate, são muitas marcas maravilhosas que a gente tem. Verdade. Né? Mas assim, e para chegar lá, tem que ter comunicação, não tem para onde correr. E essa comunicação, como você falou, nem sempre é mandar um e-mail que eu ponho lá, vamos traduzir aqui, põe no tradutor e manda. Nem sempre é só isso, é bem do relacionamento. E o relacionamento só é estabelecido com comunicação. Confiança, né? A comunicação gera confiança e gera a experiência de um produto. Vamos lá, você tem um curso que é para atendimento. Sim. Eles são 16 horas. 16 horas. 16 horas. Dá quase 2 meses. 2 meses e meio, se for uma vez por semana, de 2 horas e meia. Como é que a gente faz para encontrar a Dreamit? Rede social, telefone? Dreamit tem Instagram, tem Facebook. Quem for lá no nosso Instagram consegue clicar no link na bio e falar no nosso WhatsApp. E a gente está localizado ali no centro, entre a Policlínica e a Delicatessen Sabor do Pão. Então tem que olhar para cima, que a gente olha para os lugares altos, para poder ver lá o nome, mas o Dreamit está ali bem localizado no centro, na Visconde de Mauá, 219. 219. Então agora você aprender pelo menos a atender bem, receber bem, fazer negócios, já temos uma porta aberta aí. Com certeza. A Dreamit está abrindo essa porta para gente. Tá sim, com certeza. Garantia de quando terminar. Oxe, agora eu vou lá fazer o teste, se for aqui. Não estava no script. Eu sou desse, quebra o script. Ah, você é. Nos ensina uma frase, assim, pelo menos para dizer olá. Uma frase, eu não vou nem dizer qual é. Qual seria a frase essencial, pelo menos para eu sorrir e dizer? How can I help you? Calma. Calma que eu tô na aula agora. Agora eu estou na aula. Abre o ouvido. Como é? How can I help you? How can I help you? How can I help you? Help you. O que significa? Como eu posso te ajudar? How can I help you? How can I? How can I help you? How can I help you? How can I help you? Olha pra Cara, mim. vamos lá, vamos aqui pra aula. Não, vou olhar pra aqui agora. Vamos lá. How can I help you? How can I help you? Yes. É isso? How can I help you? Isso. Não é significado? Como eu posso te ajudar? Como eu posso ajudar? Já saí do The Book and the Tables. Vamos fazer logo esse curtinho? Bora. Já pra ajudar quem for assistir? Bora. A pessoa chegou no seu estabelecimento, você falou, how can I help you? Ou a pessoa falou lá, good morning, good afternoon, Aí a pessoa olha para uma barra de chocolate e pergunta, how much is it? Você entende essa pergunta? Foi o preço? Isso, foi preço. How much? E aí eu sempre digo, Salati, eu não preciso entender tudo. Se você ouviu how much, você já sabe. Sim. Mate a pergunta, é o preço. É o preço. How much is it? O que você precisa saber? Números. Só os números. Aí você vai dizer, 25 reais. 25 reais. Usa o celular para converter a moeda. Se você quiser falar em dólar, né? Eu falo em real. 25 reais. Aí a pessoa vai pagar. Você pode perguntar cash ou credit card? A gente só fala Pix, né? Pix. Mas depende, a pessoa não tá acostumada com Pix, né? Cash ou credit card? A pessoa vai lá, pronto, deu dinheiro. Com isso aí você vende. Com isso. Qual a próxima turma?
Já tem 2 turmas rodando, a próxima já vai iniciar. Já está com data para iniciar mês que vem, se eu não me Mês que engano. vem? Estou nessa turma, viu? Bora, você vai, eu E vou agora segurar eu estou lá. nessa turma. Acabei de passar vergonha aqui, semi ao vivo. E eu não vou cortar esse papo. Não vou cortar esse papo para me cobrar e depois eu vou gravar falando inglês. Então, se você treinar essa frase algumas vezes, você não vai gravar? Vai. Ah, Thaís, mas o estrangeiro vai lá conversar outras coisas. Aí já é outra coisa. O curso é para você vender. Não vai falar da família, do pai, do papagaio, Não do é para ser cachorro. psicólogo, não. Psicólogo, tá? Para ser psicólogo é outra coisa, é mais tempo. Mas para você vender ali a situação pontual, você vende. E eu digo, porque o pessoal que a gente já atendeu, disse que quando veio o navio, Thaís, eu ia atender 10, eu atendi foi 20. Porque o pessoal é ligeiro. How can I help you? Sentava, menu, escolhia, how much is it, aí tang. Pronto, é coisa simples. Se ela diz que é simples, eu acredito e vai ser mais simples ainda. Gente, eu trouxe esse papo para falar a importância mesmo de você aprender. E você, começando por mim, de nós aprendermos sobre o inglês, sobre entender da importância que isso vai gerar novos relacionamentos, novos negócios, novas experiências. E eu sempre digo que quando a gente não sabe, não tem um conhecimento sobre algo, eu falando de inglês agora, limita os nossos sonhos. Afinal de contas, o nome da empresa é? Dream it. Que significa? Sonhe. Você pode sonhar e realizar o que você quiser. Basta você querer. E a Dream está aí justamente para ajudar nisso, para facilitar e ser muito mais que apenas uma escola de inglês, um curso de inglês, mas para ser também um parceiro realizador dos seus sonhos. Com certeza. Dream. Dream it. Obrigado por esse papo. Eu que agradeço. Obrigado. Eu tenho certeza que nós vamos começar a ver a importância disso a partir de agora com algo, com outro ângulo, com outro olhar. A gente precisa. Nossa cidade precisa. E nós agradecemos você por traduzir isso pra gente. Tá? Tamo junto. Obrigado, Thaís. Deus abençoe.